E no vídeo de hoje você vai aprender o que é renda fixa e o que é renda variável. Eu quero trazer os prós e os contras de cada um desses investimentos e, ao final, você poder escolher qual é o melhor investimento para você. Meu nome é Gustavo Augusto e eu sou criador aqui do canal Legado Econômico e você está num espaço onde nós conversamos sobre finanças e liberdade financeira. Esse espaço ele foi criado para eu poder passar todo o meu conhecimento de finanças para as minhas filhas e de quebra também eu consigo passar esse conhecimento que é tão importante e vital para as nossas vidas para você. Então eu vou te convidar para vir aqui para a tela do meu computador onde eu fiz uma apresentação para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante. O tema da nossa aula, investimentos em renda fixa versus renda variável, prós e contras. O que você vai aprender nesse vídeo comigo hoje? Primeiro, o que é a renda fixa? Segundo, vantagens da renda fixa. Terceiro, desvantagens da renda fixa. Quarto, o que é renda variável. Quinto, vantagens da renda variável. Quinto, desvantagens da renda variável. E o sétimo, como escolher entre renda fixa e renda variável. Então, Gustavo, o que é renda fixa? Bom, eu vou passar uma definição para você entender de fato o que é uma renda fixa. Renda fixa nada mais é do que investimentos que oferecem ao investidor clareza sobre o investimento que ele está realizando, ou seja, caracterizam-se pela determinação antecipada dos retornos, incluindo taxas e prazos de vencimento. Ou seja, quando você contrata um investimento de renda fixa, você já sabe o quanto que você vai ter de retorno e o vencimento daquele título. Então essa é uma característica de investimentos da renda fixa. Alguns exemplos de investimentos em renda fixa. Você pode contar aí com Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, entre vários outros que você pode estar achando aí no mercado. E agora que você já sabe um pouco mais sobre o que é renda fixa, quais seriam as vantagens de você contratar investimentos dentro desse segmento do mercado? O primeiro ponto seria a previsibilidade de retornos, ou seja, você já vai saber exatamente o quanto que você estará ganhando ao final, ao vencimento daquele título que você contratou. Segundo, segurança e proteção do capital investido. Isso é muito importante porque na grande maioria das vezes, quando você investe na renda fixa, você nunca perde dinheiro. Esse capital investido, ele geralmente ou você está emprestando para o governo, por exemplo, no caso de Tesouro Direto, ou seja, se o Tesouro Direto ele não te pagar ao final daquele vencimento aquela taxa combinado, significa que o nosso país ele foi literalmente para o saco. E também, por exemplo, em outros títulos como o CDB, existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se porventura o banco que você contratou aquele CDB que vier a quebrar, você poderá acionar o FGC para você garantir o retorno daquele investimento. Então é importante você se atentar às regras do FGC para que você tenha segurança aí no seu capital aplicado. O terceiro ponto seria a acessibilidade para iniciantes, porque como é um título bem fácil de ser entendido e ele é bem democrático na quantidade de dinheiro que você pode estar investindo. Você, por exemplo, você pode começar com apenas R$1 e você já consegue ter um investimento na renda fixa, por exemplo, em um CDB. Então, além de ser muito fácil do entendimento, porque você já sabe quando que esse título vai vencer, o quanto que você vai estar recebendo de retorno, ele também é bem fácil o acesso, porque não exige uma grande quantidade de capital para você fazer esse investimento. E agora que você conheceu as vantagens, vamos conhecer as desvantagens que, ao meu ver, é muito importante você saber para que você possa tomar aí as melhores decisões. O primeiro, retornos potencialmente mais baixos comparado à renda variável. E por que isso acontece? Porque quanto mais risco você assume, maior a chance de você ter um retorno maior daquele investimento que você realizou. É muito importante você ter isso gravado na sua cabeça. Quanto mais risco você tomar, maior será a rentabilidade dos seus investimentos. Então, como a gente está falando de renda fixa, significa que o risco dessa operação é muito baixo. Então, por consequência disso, você vai receber um rendimento menor. O segundo e, ao meu ver, o mais importante, e a gente tem que levar isso muito em consideração, porque eu vejo que muitas pessoas não levam isso em consideração e é um erro que eu já cometi lá no começo e eu me arrependo assim amargamente de ter cometido esses erros e não quero que minhas filhas cometam esse erro de jeito nenhum, que é o quê? É um impacto da inflação nos investimentos de longo prazo. O que a gente precisa ficar muito esperto? No Brasil, o país que nós moramos,
nós somos conhecidos por ser um país totalmente inflacionário. Se você for ver, ao longo dos anos, os preços dos produtos e serviços que nós consumimos, eles sempre sobem. Isso por quê? Porque a inflação no nosso país ele é muito alto. Então a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente estiver contratando uma renda fixa, porque essa renda fixa ela tem que ser maior, o retorno da renda fixa deve ser maior do que a inflação. Dá para entender isso? Isso é muito importante porque se você contratar taxas que são abaixo da inflação, significa que você vai estar perdendo dinheiro ao invés de ganhar. E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a renda variável, que ao meu ver é onde muitos deveriam estar prestando atenção, principalmente nesse momento. Definição e características principais. Investimentos em renda variável são aqueles cujo retorno sobre o capital investido não é fixo ou garantido previamente. Os ganhos ou perdas são determinados pela variação nos preços dos ativos em que se investe. Então, totalmente contrário da renda fixa, quando nós vamos para o universo da renda variável, você não tem uma previsibilidade de ganhos sobre aquele capital investido. Você pode perder ou você pode ganhar. Mas, como existe muito mais risco atrelado a essa operação, as chances de retorno elas são muito maior do que qualquer investimento em renda fixa. E para a gente continuar, eu quero passar alguns exemplos, do que são ativos de renda variável. Então são as ações, as famosas empresas aí como Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Banco Bradesco e assim como várias outras aí que são negociadas na nossa bolsa de valores. Além disso, existem aí fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas e vários outros ativos que pode estar enquadrado dentro dessa modalidade de investimento. E quais são as vantagens da renda variável? Primeiramente, potencial de altos retornos ao longo prazo. E isso, pessoal, aqui no meu canal eu já mostrei vários estudos que mostram os grandes potenciais que investir em boas ações, principalmente pagadores de dividendos em setores perenes da sociedade, elas têm em comparação, o retorno comparado desse tipo de investimento com a renda fixa, ele é muito superior, tá? E depois eu vou falar mais um pouquinho para você o que seria longo prazo, médio prazo, curto prazo, para você poder entender um pouco melhor sobre isso. Mas o que eu quero te dizer existe um potencial muito maior dentro da renda variável do que dentro da renda fixa. Segundo, existe uma possibilidade de diversificação no portfólio, que é extremamente importante para você montar uma carteira segura, blindada, protegida, para você também não passar aí apertos, conforme as oscilações de mercado acontecem. Existem várias possibilidades, tá? Eu já passei algumas delas e acho extremamente importante você pensar nisso. E o terceiro ponto seriam as oportunidades de mercado, que isso também demorou um pouco para eu entender toda essa dinâmica, mas uma vez que você entende, que você é picado aí pelo bichinho da renda variável, você começa a entender como funciona esse mecanismo e você consegue identificar várias oportunidades no mercado ao longo do tempo. O que seriam as oportunidades? As oportunidades é o que a gente chama de volatilidade. É quando basicamente um preço de uma ação ele fica muito descontado e você pode ir lá comprar aquela ação por um preço mais barato, ou um fundo imobiliário ou qualquer ativo aí de renda variável. Isso acontece por diferentes razões. Pode ser um problema político, pode ser um problema na própria empresa que ela possa estar passando, pode ser um problema externo. Existem vários momentos em que o mercado ele oferece para a gente oportunidades para a gente criar posições e bem satisfatórias aí para a nossa carteira de investimentos. E agora que você entendeu as vantagens, vamos para as desvantagens, porque obviamente existem também desvantagens dentro desse investimento. Então, o primeiro, maior risco e volatilidade. E aí, gente, existe uma máxima, tá, que eu gosto muito de estar falando e eu quero deixar isso muito claro, principalmente para as minhas filhas que vão me assistir aí no futuro, se você não corre risco, você também não será premiado. O que eu quero dizer com isso, tá? Quanto mais risco você corre, maior é a chance de você ter um retorno maior nos seus investimentos. E a volatilidade, o sobe e desce aí do mercado, que ao meu ver, isso para mim é vida e é o que faz com que nós, pequenos mortais, consigamos aí crescer a nossa carteira de investimentos, porque nesse momento de volatilidade, onde o preço ele cai muito rápido, você consegue também comprar ativos mais baratos. Lembre-se sempre disso. Segundo ponto, necessidade de conhecimento e pesquisa de mercado. Aqui, gente, quando nós estamos falando de renda variável, principalmente ligado aí ao setor de ações,
Nós precisamos entender o que o negócio que você está investindo ele faz. Basicamente, você precisa entender como que esse negócio ele ganha dinheiro, se ele está gerando lucro, se ele está gerando despesa e outros indicadores que não faz sentido eu estar falando aqui nesse vídeo, mas que para tudo isso você precisa se dedicar, né, a estudar. E eu já vou falando, não é um bicho de 7 cabeças como muitos vendem, tá? É algo que você, ao longo do tempo, ao longo da sua jornada, você vai ficando mais afiado, você vai aprendendo mais e que também você pode hoje contratar algumas casas de análise que te ajudam em todo esse trabalho. Ou seja, você pode ir filtrando informações, tá? Para que você possa tomar aí sempre as melhores decisões baseadas nos seus objetivos. E terceiro, impacto de fatores econômicos e políticos. Como eu te falei, na renda variável, né, por exemplo, se o nosso presidente falar alguma coisa que não agrade o mercado, muito provavelmente essas ações elas vão cair, né, e isso vai sofrer um impacto no nosso patrimônio. Como eu já disse em outros vídeos, eu não ligo muito para a métrica do patrimônio, porque eu acho que patrimônio é algo que te deixa um pouco perdido, né? Porque como você está trabalhando no mercado de renda variável, você vai ter que saber que o teu patrimônio ele vai oscilar, ele vai subir uma hora, depois ele vai descer. E eu sempre gosto de quando ele desce, né? Parece até loucura, mas por quê? Porque quando ele desce, eu sei que as ações elas estão descontadas e aí é o momento onde eu vou e eu consigo comprar mais ações pensando a longo prazo. Eu acho que você conseguiu entender, né, as vantagens e desvantagens aí tanto da renda fixa como da renda variável e a pergunta é: como escolher? Gustavo, como que eu escolho para mim o que é o melhor, tá? Então, primeiramente, o que você precisa entender? Qual que é o seu perfil de investidor? Existem três perfis, né? O conservador, o moderado e o agressivo, tá? O conservador é aquela pessoa que não consegue, ela não tem um estômago para ver o seu capital se desvalorizando, ou seja, o seu patrimônio ficando menor. Então, esse tipo de perfil, ele deve focar os seus investimentos na renda fixa. Existe aí o moderado, né, que poderia ser um mix. Ele consegue ver ali a sua carteira de investimento se desvalorizando um pouco, mas ele também ele se sente um pouco desconfortável quando ele vê aquilo acontecer. Né? Mas ele consegue, assim, de certa forma, colocar a cabeça ali no travesseiro e dormir. E o agressivo é aquele cara que pouco se importa. Ele está preocupado ali na rentabilidade e ele não quer nem saber, ele vai para o jogo e ele quer tomar risco. Então, se a gente for pegar hoje na característica de investimento, da carteira de investimentos da minha filha, que é a carteira que está pública aqui no meu canal, ele já é um perfil muito mais agressivo, porque essa carteira eu estou pensando a longo prazo. Então, como eu quero ter uma rentabilidade dela maior, eu preciso tomar mais risco. E para isso, eu preciso pegar ativos de renda variável, tá? Mas cada caso é um caso. Então, o primeiro ponto é você se conhecer como investidor. O segundo ponto, que também é super importante, são os objetivos financeiros e horizontes de investimento. Então, por exemplo, você pode ter um objetivo de comprar um carro, né? Obviamente, se você quer comprar um carro e você fala assim, eu quero comprar um carro para daqui 2 anos, você jamais poderá pegar esse dinheiro e colocar ele em renda variável. Por quê? Porque em 2 anos, aquele teu patrimônio ele pode diminuir. Então, o mais recomendado para esse tipo de objetivo seria você colocar o dinheiro numa renda fixa, por exemplo. E a gente pode citar vários outros exemplos. Quero me casar, ou quero comprar um apartamento, quero comprar alguma coisa, né, daqui a um tempo. Sempre quando você quiser comprar alguma coisa, eu sempre foco em renda fixa. Só vale lembrar, gente, que isso daqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Que você precisa fazer as suas tarefas. Eu só estou passando para vocês aí o meu conhecimento para que você possa tomar as melhores decisões de acordo com as suas pesquisas, obviamente. E sobre o horizonte de investimentos, o que a gente precisa entender? Primeiramente, curto prazo, né? Que seriam investimentos entre 6 meses e 2 anos aí, mais ou menos. Médio prazo, entre 2 anos e até 10 anos. E longo prazo, para mais de 10 anos. Então, como eu disse, a carteira do canal que está aberta aqui para todos vocês, essa carteira é uma carteira de longuíssimo prazo, tá? Eu pretendo mexer nela só daqui 10 anos, no mínimo, tá? É uma carteira que eu estou criando para que eu consiga custear o nosso estilo de vida, né? Principalmente aí as atividades das meninas, através desses investimentos. E o terceiro, que seria a importância da diversificação. Eu só invisto em renda variável? Não. Aqui no canal eu mostro para vocês, vou deixar até aqui no card, em algum lugar desse vídeo aí, você vai poder ver a minha estratégia que eu criei para eu estar investindo na carteira das minhas filhas. Eu separei, tá,
80% de tudo o que eu vou investir para elas em renda variável e 20% em renda fixa. Por quê? Esses 20% da minha renda fixa, ele é uma diversificação geral para que a minha carteira ela não oscile tanto e eu tenha caixa para quando a volatilidade entrar no mercado, eu poder comprar as ações por um preço mais barato. Então, ao meu ver, o que seria o mais interessante para você? É você fazer um mix. É você poder ver quais são os produtos que tem na prateleira, entender cada um deles e ir usando cada um desses produtos para os seus objetivos. Então é isso, pessoal. Eu fico muito contente de passar esse conhecimento para você. E agora eu queria que você me dissesse aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Se você ainda tem alguma dúvida sobre renda fixa ou sobre renda variável, para a gente poder continuar essa conversa através aqui dos comentários. E com isso poder entender aí quais são as dúvidas de vocês para poder criar sempre conteúdos novos aí e abastecer esse canal com muita informação financeira. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e inscreva-se no canal, ative aí o sininho que é muito importante para você receber de primeira mão tudo o que ainda vem por aí. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal!